Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Nesse momento, eu venho aqui deixar uma mensagem ao seu coração. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar situações, para edificar, para fortalecer, para quebrantar também. E eu gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia, abrir juntamente comigo na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Vamos falar hoje de um tema muito importante para a vida do cristão, para nossas vidas nos dias de hoje, que o apóstolo Paulo descreve. Está escrito assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero aqui usar como tema: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Devemos esquecer algumas marcas do passado. Talvez na sua história você sofreu por algumas feridas, palavras, atitudes de alguém que machucou você, e essa atitude tem te aprisionado de alguma forma, uma lembrança do passado que tem mexido com você e não deixa você de prosseguir a sua vida com alegria, com felicidade, seus sonhos, seus projetos. Se paralisou, virou uma estátua. E eu quero citar dois exemplos aqui na palavra de Deus, de pessoas que pararam a sua vida por olhar para trás. Primeiro exemplo que eu quero deixar aqui é da mulher de Ló. Gênesis capítulo 19, verso 26, a palavra diz assim: E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. No contexto do capítulo 19 de Gênesis, ali Ló recebeu dois homens em sua casa. Ele insistiu que aqueles homens ficassem em sua casa. E os homens daquela cidade foi perseguir aqueles homens que estavam na casa de Ló. E aqueles dois homens tinham poder e deu uma cegueira naqueles homens que estavam na cidade de Sodoma. E eles deram orientação para Ló que pegasse a sua esposa e a sua família e saísse de Sodoma. Então eles orientaram para que Ló fosse para um monte, mas Ló pediu para que fosse para a cidade menor, uma cidade chamada Zoar. E assim Ló foi. Só que no meio do caminho, Deus decide castigar aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Uma grande chuva de enxofre chega sobre aquela cidade. E a mulher de Ló, por curiosidade, olha para trás. E a palavra de Deus diz que ela, olhando para trás, se transformou em uma estátua de sal. Talvez aquela mulher de Ló tinha alguns sentimentos naquela cidade que fez com que ela olhasse para trás. E ela, olhando para trás, sofreu uma consequência, se tornando uma estátua de sal. E nós sabemos que uma estátua, ela não tem poder para andar, para prosseguir, para seguir em frente. Uma estátua, ela fica paralisada, não se move. E ali ela paralisou sua vida, uma consequência grave que afetou ela e também a sua família. E é registrada na Bíblia que aqueles que olham para trás, desviando do alvo, as consequências vêm. Por isso eu quero aqui dizer para você: não olhe para trás. Deixe as coisas para trás e viva o novo do Senhor, o seu presente, o seu futuro. Você tem muita coisa para viver, você tem muita coisa para aproveitar, desfrutar o algo novo do Senhor para a sua vida. Se você receber uma palavra do Senhor, ou se essa palavra chega até você essa noite, entenda, Deus tem um novo para nós. Ele foi preparar um lugar. Então, continue em frente. Deixe as coisas para trás, deixe as palavras,
os sentimentos contrários de tristeza. Se alegre na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é maior que qualquer outra coisa na sua vida. Só o fato que o Senhor Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia e nos perdoou de nossos pecados e nos fez nova criatura, é o motivo da gente prosseguir em frente, retribuir essa salvação que Ele nos deu. Outro exemplo também que eu quero dizer aqui está em Mateus, capítulo 14. Eu gostaria que você pudesse abrir juntamente comigo. Mateus 14, verso 26, diz assim: E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, começou a ir para o fundo, clamou: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nesse outro contexto aqui, eles estavam em um barco. Eles viram um homem andando sobre as águas e pensou que era um fantasma, como nós vemos na leitura. Só que era Jesus andando sobre as águas. E pela palavra de Jesus, Pedro se encoraja e vai até Jesus, ou desce daquele barco e vai viver o sobrenatural de Deus pela palavra do Senhor. E naquele momento em que Jesus fala: Pedro, vem, o alvo de Pedro era Cristo. E quando o alvo de Pedro era Cristo, ele caminhou sobre as águas. Mas quando sentiu o vento forte, sentiu medo. E o medo foi maior que o alvo dele. Agora, os seus sentimentos, o medo, trouxe agora uma consequência. Tirou Pedro do alvo. E quando tira Pedro do alvo, começa a afundar. Mas Jesus estava ali dizendo, ou segurando a mão de Pedro, dizendo: homem de pequena fé. Eu digo para você essa noite, não tenha medo de seguir Jesus. Não tenha medo de andar sobre as águas. Se Cristo te chamou, vem, prossiga. Se você tem um chamado de Jesus para a sua vida, prossiga. Não temas o que vai acontecer em sua volta. O vento pode soprar, as águas podem se agitar. Mas se Jesus está te chamando, Ele te garante, você não vai afundar. Prossiga para o alvo. O alvo é Cristo, assim como foi do apóstolo Paulo, como ele diz aqui em Filipenses, voltando para o texto. Filipenses capítulo 3. Esquecendo as coisas que para trás ficam, avançando para a que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Meus irmãos, minha irmã, prossiga para o alvo. Prêmio da soberana vocação de Deus, Cristo Jesus. Siga em frente. Deixa as coisas para trás. Como nós dissemos já, você tem uma vida, você tem um futuro, você tem uma história. Mas uma história melhor, Deus sempre pode te dar. Porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Os sonhos dele são melhores que os nossos. Ele é capaz de fazer muito mais que pensamos, ou pedimos, ou imaginamos, porque ele é Deus. Se Deus te prometeu, ele vai cumprir. Se Deus te chamou, ele vai te abençoar. O que tem que entender é, na chamada, tem que entender que sempre o alvo é Cristo. O alvo é o Senhor. Então, nessa noite, eu deixo essa mensagem no seu coração. Prossiga para o alvo. Não olhe para trás.
lembre da estátua e lembre que Pedro andou sobre as águas. Tudo é possível para aquele que crê em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e prossiga em frente.